apresentar aqui o nosso palestrante de hoje, o professor César Augusto Amaral Nunes. Ele é pesquisador associado do GPEM, na Faculdade de Educação da Unicamp, é membro do Grupo de Trabalho de Ética, Democracia e Diversidade do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e do Grupo de Pesquisa e Inovação do PISA, na OCDE. Também é doutor em Física pela Universidade Técnica de Munique, mestre e bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, bacharel em Violão Clássico pela Faculdade de Música Carlos Gomes e tem especialização em Ensino para a Compreensão e Avaliação Educacional pela Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, além da implementação de políticas públicas pela Escola de Administração da Universidade de Harvard. Vamos receber com uma salva de palmas o professor César Nunes. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria começar agradecendo o convite, em particular ao Márcio, que fez o contato. E esse assunto ele é extremamente amplo, quando a gente vai pensar nos impactos da tecnologia. A gente fala impacto em quê? De que tecnologia nós estamos falando, atividade docente de que tipo. Então, assim, é algo muito amplo. Eu fiz um recorte, mas espero que o que eu não cobri aqui a gente consiga depois no bate-papo contemplar. Então eu queria começar um pouco falando de uma visão da pressão que a gente tem, porque a tecnologia chega e não dá para ficar de fora, e ao mesmo tempo de oportunidades. Vou tentar fazer esse balanço o tempo inteiro, Ao mesmo tempo que a tecnologia vem e pode ser vista como um grande problema, uma sobrecarga, ela também abre possibilidades da gente fazer o que nunca conseguiu, Então acho que sempre ter esse olhar balanceado, mas um olhar crítico é muito importante. E então a gente pode pensar que a tecnologia nos permite ser mais dinâmicos, por exemplo, na maneira como nós nos organizamos, nos agrupamos naquilo que nós fazemos, mas ao mesmo tempo ela permite uma vigilância muito maior, um controle muito maior, uma busca de uma padronização que nós, do mundo educacional, sabemos que tem um limite muito grande nisso, Todos os alunos são diferentes, todas as escolas são diferentes, os professores têm as suas trajetórias, suas histórias, Existe um estudo que diz que um professor que presta atenção nos seus alunos enquanto ele está no seu processo de docência, de ensino, ele toma 50 decisões durante uma aula, Isso indica para a gente um pouco por que a gente sai exausto, Termina o dia e isso é muito diferente. Nenhuma outra profissão ou profissional tem que tomar tantas decisões. E são micro decisões, mas são decisões importantíssimas, Por exemplo, um aluno está distraído. O que eu faço? Eu falo com ele naquela hora, olho no olho, faço uma pergunta, dou uma chamada ou sigo assim? O outro faz uma boa pergunta, mas que leva aquilo que eu tinha planejado para outro lado, mas a pergunta é boa e isso mostra o interesse dele. Então, eu peguei dois exemplos, mas por mais que eu tenha planejado a minha aula, essas pequenas coisas vão acontecer e elas determinam o rumo do que vem a seguir. Então não é que eu tomei a decisão, falo, não falo, não, o que eu fizer ali vai ter consequências dali para frente. Então essa ideia de que a gente está o tempo inteiro antenado e é profissional para tomar essas decisões da melhor maneira possível, mas elas vão ter consequências e nem sempre dá certo. Você imagina algo, eu vou fazer assim e tal, e nesse dia vem aquela pergunta boa, você vai para outro lado e a aula não saiu como você esperava. Tal. Então esse jeito de pensar e de ensinar, ele é fundamental para a atividade docente, para o profissional. Isso não é valorizado e a gente vê hoje, por exemplo, no uso de tecnologia. Vocês devem ter, não sei se alguém aqui está participando do Estado, mas o que a gente ouve, que está acontecendo essa padronização, e aí é um bate-bumbo, de olha, você tem que dar aula daquele jeito, com aquele PowerPoint, e está naquele lugar, não interessa se a sua sala fez a boa pergunta, e eu ia para outro lado. Quer dizer, isso começa a gerar uma avalanche de consequências. Então, nesse sentido, de buscar uma padronização e permitir um controle, uma vigilância,
Isso é horrível, né? Quer dizer, tira a nossa autonomia como profissional que está olhando para os alunos e vendo o que eles precisam, tá? Então essa ideia de 50 decisões ou 50 microdecisões, para a maioria dos gestores, né, hoje em dia, isso assim é um grande problema. Por quê? Se você tem que tomar 50 decisões é porque a classe é indisciplinada, é porque você não planejou direito, né? Então essa leitura, ela vem da gente não conseguir olhar, valorizar, né? Mas valorizar a ideia da diversidade, da complexidade daquilo que nós estamos fazendo. Eu não estou tomando 50 decisões à toa, estou tomando 50 decisões porque eu sou um bom professor, tá? Então esse é um primeiro ponto que eu acho que ele diferencia muito. Quer dizer, se eu tiver que fazer isso com o apoio da tecnologia, é uma coisa. Se eu tiver que fazer isso controlado pela tecnologia, é outra, tá? Então eu vou usar essa abertura para falar que a gente tem, né, quando pensa em tecnologia chegando no mundo educacional, tem uma história disso, né? Eu acompanho essa história desde os anos 90, tá? De ter entrado no mundo da educação com a internet. Vocês viram na apresentação que eu fiz o meu doutorado na Alemanha e nessa época, né, eu voltei ao Brasil em 92 e a internet estava, né, já era usada pelos físicos, né, começou o www foi um sistema usado para troca de dados, tá? Mas sempre muito aberto. Nessa época os físicos já tinham as publicações, antes de ir para as revistas caras, os físicos publicavam num banco, né, um pré-print aberto. E falava, olha, quem quiser conhecer, palpitar, não sei o quê. Então já começava uma troca que fugia um pouco do regramento das revistas de elite, que são caríssimas, né, para você ter acesso depois às pesquisas. Tá? Então, o que acontece? O sistema público ele paga o pesquisador para fazer a pesquisa, aí ele publica numa revista dessas internacionais que tem prestígio e depois você tem que pagar de novo para ter acesso àquilo que você já pagou a produção da pesquisa, né? Esse esquema ele está sendo muito questionado hoje em dia, mas é algo que foi muito forte. Ele se estabelece e depois a gente mudar algo que está estabelecido é muito difícil. Isso aconteceu não só nesse tipo de ação, mas ao longo desses anos a internet chegou. No começo era uma aposta muito grande de, puxa, ela é democrática, né? Todo mundo publica, todo mundo tem acesso e tal, e ela começou a migrar. Eu vou fazer aqui um corte muito rápido, mas a ideia das Big Techs, né, que são essas grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, Apple, né, Amazon, elas acabaram criando um modelo que dominou todo o sistema. Então nós vimos o que aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Quem não tinha acesso à tecnologia fez rapidinho um acordo com o Google e o Google Sala de Aula entrou de uma maneira inicialmente gratuita em todos os lugares, em todas as redes, né? E com as consequências que nós sabemos, né? Os dados daquilo estão sendo usados, isso virou alimentação desses grandes bancos de inteligência artificial, por exemplo. Quer dizer, eu preciso de informação de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar. Então quem que tem acesso a isso? Quem que determinou? Como é que vai ser o sistema de uso dentro das salas de aula, né? Essas Big Techs hoje têm um domínio muito grande. Então algumas das plataformas que são usadas, algumas ainda são mais caseiras, né, ou menores, mas elas vão sendo adquiridas e acaba tendo uma padronização. O que a gente faz usando plataformas, né? A gente tem, aqui eu coloquei dois pontos aqui que eu acho que são muito importantes, né? Que uma é assim, eu adoto a plataforma ou a tecnologia, sem plataforma, mas adoto a tecnologia para dizer que eu tenho, né? E isso ao longo desses 20 anos aconteceu muito. É uma ideia de modismo, né? Eu vou mostrar que eu sou moderno. Então muitas escolas fazem aquisições de equipamentos ou instalam alguma coisa, faz um acordo e você vê que o uso daquilo é pífio. Quer dizer, não produz nada, não traz nada, mas a escola usa isso para falar, para anunciar, olha, nós somos modernos, nós temos, né, nossa escola tem tablets, né, ou os celulares. A gente pode falar daqui a pouquinho dos celulares, né, o estrago que está fazendo na nossa sociedade, não só no mundo educacional, tá? Mas essa ideia da modernização, né, como um modismo, ela veio muito forte, né, e ela continua muito presente. Então eu diria que esse é o primeiro nível que a gente tem que olhar criticamente
para a tecnologia se ela está sendo usada só dessa maneira. Quer dizer, eu tenho, eu adquiro para dizer que eu tenho. Mas a hora que ela chega num sistema que deveria estar funcionando, ela causa mais estrago ou mais dificuldade do que contribuição. Por quê? Porque ela não veio integrada, ela não foi desenhada para isso, ela não foi pensada pelos próprios educadores da instituição. O que a gente quer, com que ritmo, que tipo de ferramenta, né? Aí o segundo nível disso é você pensar que muita gente, né, e aí eu coloco a maioria das políticas sérias, né, mas ainda limitadas, é um uso das tecnologias para a gente buscar uma otimização. Tá? Por que eu estou chamando de otimização? Né? É ter resultados melhores. Então o que significa a gente dizer, estou trazendo a tecnologia para melhorar os meus resultados? Em geral você define como é que eu vou medir a qualidade da minha educação. Né? Isso tem um impacto muito grande na vida dos professores. Se eu estou falando, olha, como é que eu meço? Nota dos alunos. Essas plataformas são excelentes para avaliar muitas vezes os alunos. Então eu começo a criar um sistema onde, se eu falava a qualidade da educação é medida pela nota e a nota vem dos testes, eu vou fazer muitos testes, vou dizer esse aluno está aqui, esse outro está aqui e tal, e um gestor ele vai falar para o professor, você não está vendo? Esse seu aluno está com nota ruim, o que você vai fazer? Mas o seu currículo está aqui, eu também estou acompanhando a tua entrega, né, de conteúdo para eles. Então isso gera um grande dilema para a gente. Você fala, bom, mas para esse aluno ou para este grupo de alunos eu precisava estar fazendo uma atividade diferenciada. Eu posso fazer essa atividade diferenciada com a minha sala, como um todo. Mas se eu tenho que bater o bumbo e falar esse é o currículo a ser cumprido, quando que o professor dá uma parada e fala, eu vou colocar, por exemplo, aqueles que já sabem para ajudar os outros que não sabem. Eu vou gastar 3, 4 aulas a mais, mas eu trago todo mundo no mesmo ritmo. Com essas plataformas, né, com essa busca de otimização e o meu objetivo estreito, é muito difícil fazer isso. Então isso está acontecendo para a gente em nível nacional. Tá? Quando você pega essa visão de plataformização, né, que vem lá do Paraná, está em São Paulo agora, é assim, eu ponho um ritmo, faço o trem passando e cada um tem o seu vagão. Se você não estiver dentro daquele vagão naquele momento, o problema é seu. O problema é do professor, o problema é do aluno, mas o sistema, para eu dizer que ele está eficiente, ele tem que continuar naquela velocidade e passando aqueles vagões naquele momento. Tá? Estou fazendo aqui analogias, mas essa é a consequência que a gente tem de dizer de associar que seria a eficiência do sistema a essas métricas muito estreitas. Tá? Isso não é de hoje que vem. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar um pouquinho, né, o que está sendo feito hoje, chamando de ciência da melhoria, né, que seria, eu vou usar esses resultados e vou cientificamente mostrar o que eu posso fazer e tal, mas o quanto isso difere de sistemas educacionais que estão dando certo. Né? Isso, em geral, é chamado, essa é a terceira via, né, que a gente veio passando. Como é que melhora o sistema educacional? Tal? Essa de buscar eficiência a execução do planejamento que eu fiz e ver se ele está em dia e olhar para essas métricas, isso mais ou menos 2012, 2013, já era sabido que isso não funcionava. Né? Quem que continuou fazendo isso? Estados Unidos. Da onde a gente copiou o nosso modelo? Dos Estados Unidos. Eles continuam fazendo e não dá certo lá, e a gente continua fazendo e não dá certo aqui. A nossa educação, ela patina em torno do mesmo lugar. A gente anuncia o resultado de IDEB para falar, olha, quem que melhorou? Aí você vai ver quanto melhorou e quanto precisava melhorar. Em 100 anos a gente talvez chegue perto do que a gente gostaria, né, de dizer que isso é uma educação de qualidade mínima. Quer dizer, esse caminho não funciona, tá? Mas esse é um caminho que foi seguido, e eu vou falar um pouquinho como é que a tecnologia nos permite talvez entrar no que foi chamado uma quarta via, né, que aí é colaboração, é autonomia, é a tecnologia para tornar visível algumas coisas. E aí a gente entra nessa listinha que eu estou fazendo aqui, né? Eu pus o primeiro ponto, que é um modismo, uma modernização. O segundo ponto é esse da otimização, olhar para resultados, mas resultados muito estreitos, né? E o terceiro ponto é assim, a tecnologia nos permite fazer coisas que a gente sempre quis e nunca conseguiu, né? Como é que eu faço isso? Alguém pode me mostrar. Né? A gente sabe que um professor
que está no seu dia a dia, a necessidade de atualização a gente sente. Mas como é que eu faço? Não tenho tempo para isso, né? Então, uma ideia de abrir caminhos, mostrar caminhos, né? De ter uma formação, mas é uma formação em serviço que ela não me sobrecarrega e sim me facilita e tal. Isso é um caminho, né? Que a tecnologia pode abrir, eu vou entrar um pouquinho por aí. E o último é a gente pensar que essa ideia de que o mundo vai continuar mudando, e ele está mudando rápido, né? Veja, de 5 anos para cá, o que aconteceu, né? Toda essa discussão de... percebemos que os celulares, a entrada deles, a gente começou achando que legal, que agora vai ter equipamento para todo mundo, eles vão poder continuar usando em casa. Vem a pandemia, a gente vê uma overdose aí, uma sobrecarga e começa a aparecer os problemas de saúde mental, né? Todas as consequências que nós vimos e de repente a gente fala, parte do problema foi também, a gente criou uma dependência na tecnologia que acabou a pandemia e subiram o número de casos, né? De suicídio, depressão, agressão dentro de escolas, né? Alunos violentos, professores doentes. Então, isso a gente começou a atribuir, será que a tecnologia não passou da conta, né? O sistema todo de uso de celulares e redes sociais combinado, ele trouxe uma chacoalhada que está sendo muito complicada, né? Então, nesse sentido, ver quem está usando de maneiras diferentes, não é que já existe um sistema, né? Isso é muito importante para a gente pensar. Se a gente for buscar, qual é a cultura hoje? A cultura é uma cultura massificada. Como é que eu gero uma cultura de uso de tecnologia de uma maneira um pouco diferente, né? Como é que eu lido com essa pressão por atualização, né? E aí eu vou colocar, né, o que está do lado direito. Eu não sei se vocês conseguem ver. Esse slide ficou meio fraquinho, né? O azul com branco, mas e vocês estão um pouco longe, tá? Eu vou falar um pouquinho, né? O que está aqui do lado direito. No lado esquerdo eu estou lendo essa sequência que eu estou falando para vocês. Quais são os níveis de apropriação ou de desenhar o uso dentro de uma escola ou dentro de uma rede, ou que pode servir como, deixa como sindicato ver como é que a gente se posiciona frente a isso, né? Lógico que vai ter escola que vai estar fazendo uso de uma dessas maneiras, né, de abordar. Isso é sempre muito caricato, tudo vem misturado, depende dos professores, depende do diretor, depende da região onde a escola está, e em parte é bom que a gente tenha também um sistema muito diversificado, mas esses 2 primeiros níveis eu acho que eles são muito problemáticos para a gente. Quer dizer, um uso que é só a tecnologia está dentro do meu sistema por modismo, ou o segundo, assim, eu estou com uma visão muito estreita, buscando resultados, né, que eu chamo de otimização, mas na verdade eu causo um grande estrago em todo o sistema. Mas quando a gente começa a falar, dá para fazer diferente, eu acho que vem esses pontos todos que estão do lado direito, que eu entendo que é uma das coisas que vocês querem conversar sobre isso, né? Quer dizer, como é que a gente se apropria de novas ferramentas ou de metodologias ativas, né? De outras metodologias possíveis, e vem uma pressão para que isso aconteça, mas ao mesmo tempo a gente já está sobrecarregado, já tem, né? Então, uma das maneiras de lidar com isso é usar a própria tecnologia para fazer isso, tá? E eu vou mostrar daí caminhos, né? Eu acho que é muito complicado a gente só ficar pondo o dedo em ferida, né? E sem sair daqui, talvez, pensando, dá para fazer, quais seriam algumas maneiras de sair disso. Mas, sem dúvida, essa pressão, né, de tem coisa chegando ou tem pressão para que eu use essas tecnologias e me falta preparação, tá? Eu vou daqui a pouquinho mostrar uma tela onde a gente entende os níveis disso. Mas a segunda é assim, além de ter essa necessidade de eu me apropriar, né, e me sentir confortável, porque uma coisa é eu falar conheço, a outra é eu falar estou usando no meu dia a dia com os meus alunos. Então, tem uma transição aí. Só que enquanto eu estou fazendo isso, me apropriando, já surgiu a próxima, né? Eu estava falando o que aconteceu nos últimos 5 anos. Depois dessa fase, né, de aparente uso mais, vamos dizer, mais aceito da tecnologia, porque a pandemia nos mostrou que dá para fazer coisas que antes a gente não fazia e tal. Ao mesmo tempo que isso veio surgindo, veio um monte de problema, e aí surge a inteligência artificial, né? Então, dos últimos 2 anos para cá, é uma outra revolução. E se a gente for pensar, bom, eu ainda estava correndo atrás daquela e agora já chega a próxima onda. Como é que eu me
atualizo com relação a isso? E a gente não sabe o que vem daqui a pouco. Quer dizer, a própria inteligência artificial ela já vem, né, agora com possibilidades de você usar imagem, vídeo, pedir coisas, né, uma inteligência artificial generativa, né, ela produz coisas. Então eu não preciso mais usar ela para fazer boas perguntas e ter uma boa conversa. Quer dizer, eu posso começar a fazer produção. E nisso os alunos já estão fazendo, né? Então é uma outra revolução. Como é que a gente lida com essa velocidade de coisas chegando? E aí, assim, isso serve para alguma coisa? O aluno aprende mais? A gente forma melhores cidadãos, né? A gente está conseguindo mexer com a sociedade, quer dizer, a função social da escola no meio em que ela está colocada, isso reflete, tá? E aí eu acho que volto para o lado esquerdo do que eu estava falando, é como se eu tivesse levantado, sabendo todos esses problemas. Não vamos resolver aqui, né? Dá para apontar caminhos, mas aí no lado esquerdo eu volto lá para o último item. Eu estava falando, né? Tem uma possibilidade de fazer o que a gente não conseguia, mas talvez quando nós nos colocamos como meta de falar, olha, nós professores ou sindicato ou educadores em geral, de uma maneira mais ampla, o que a gente pode fazer? Reconhecer que isso vai continuar acontecendo, vai continuar chegando novas tecnologias, essa disputa, né, as big techs querendo lucro ou algumas escolas tendo como função primordial busca do lucro e não de qualidade, quer dizer, isso vai continuar acontecendo. Então como é que a gente se prepara para continuar mudando com essas coisas, quer dizer, continuar resistindo em algumas coisas e continuar moldando o que a gente quer que aconteça. Então é o último item que eu coloquei ali, assim, é a tecnologia sendo usada agora para promover o próprio processo de transformação. E a gente reconhecer que ela é potente para fazer isso, e não que a gente está, então, encontrando o nosso jeito de lidar com isso de uma maneira resiliente, né? E não é só luta, é moldar, é fazer as coisas. Então eu vou entrar um pouquinho por aí. Onde nós estamos, vocês devem ter visto, né, que recentemente a gente está falando de tecnologia, não sei quanto já chegou como pressão para vocês, mas a BNCC em vários lugares está sendo cobrado, né, quer dizer, o que diz que tem que ser ensinado, que currículo, né, a gente estava falando agora há pouco dos currículos, né, e com muita luta saiu o que saiu, né? A BNCC foi aprovada da maneira que a gente viu e o novo ensino médio e todas essas coisas continuam sendo objeto de disputa, de luta e tem que ser mesmo, né? Mas algumas coisas são cobradas. Na hora que elas estão aprovadas, os sistemas, né, que depois vão fazer controle vão usar isso, e isso aparece também nas provas, né, em Enem e tal, vão seguir essas coisas. E a gente sabe que não dá para ficar fora do sistema. E saiu recentemente não, né, já faz um tempo, mas posterior à BNCC, saiu um complemento que é a BNCC Computação. E por que eu estou trazendo isso? Apesar dela ser, de novo, a mesma cara, né, é um grande problema a BNCC ter aquilo, né, as competências gerais, quando começa um documento é muito bacana, competências gerais é para a formação cidadã, para o mundo, né, para conseguir atuar na sua sociedade, sair como pensador crítico, isso tudo aparece nas primeiras 10 competências gerais, e a maioria dos documentos de políticas educacionais tem essa característica, eles são muito bonitos. Você fala, se fizesse isso estava ótimo, né? Mas a gente nunca consegue, e aí quando sai um novo documento, sai outro documento bonito, e aí quando você vai vendo em seguida o que vem, né? Vem uma fragmentação. Então você começa a ter lá os objetos de aprendizagem com suas habilidades e aqueles numerinhos, e aí como é que eu meço essas coisas? Sempre fragmentado, tá? Mas por que eu não vou entrar nessa discussão da BNCC, do jeito que isso leva a um sistema de avaliação que ele molda toda a educação que nós temos hoje. Mas eu queria pegar um ponto da BNCC, computação, né, esse complemento, que ela foca em 3 grandes eixos, né? Um deles é o pensamento computacional, quer dizer, como que a gente olha para o mundo de hoje e a partir de um pensamento reconhecendo o que é possível fazer com a computação, com algoritmos, né, o que está sendo feito com inteligência artificial. Então, assim, é algo de falar, isso está no nosso mundo, a gente tem que entender e tem que usar para o bem. Esse é o primeiro grande eixo, que é entender como é que funcionam essas coisas e como é que, se for o caso, eu aprendo a programar ou
eu peço para uma máquina dessas, né, de inteligência artificial, programa para mim. Isso mudou muito, né? Vocês devem ter visto a minha apresentação, né? Quer dizer, a apresentação de mim foi feita. Eu cresci fazendo, né? Cresci profissionalmente programando. Em física teórica a gente escreve muito modelo e vai testar, né? E eu passei por muitas fases, né, das linguagens de programação, que era possível, capacidade dos computadores. Hoje em dia, eu continuo acompanhando, né, um pouco essa área da programação, mas os grandes programadores, eles falam, eu pego uma ferramenta de inteligência artificial, está do meu lado, pego lá um matemática da vida tal, e eu tenho um conjunto de coisas como se eu estivesse programando com parceiros aqui muito habilitados, né? Quer dizer, eu falo, é isso que eu quero fazer, ele me dá um código, eu já reviso, tá? Então isso aumenta a produtividade enormemente. Então se a gente for ensinar os alunos, né, a fazer programação, ensinar algoritmo, uma coisa é o que são algoritmos, a outra é assim, quanto que eu tenho que aprender de detalhes da língua, né, das especificações, ou quanto que eu uso ferramentas. Da mesma maneira que hoje um monte de coisa a gente faz, né, já esqueceu como é que usa, porque eu tenho calculador, eu sempre tenho algo, né, como o meu colega para um monte de coisa, o computador para a área da programação ele está virando isso também, tá? Pode ser que eu não precise mais ser um programador que conhece toda a linguagem de programação, e sim eu peço algumas coisas. Mas não é esse o ponto que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é a conversa interessante aqui, que são os outros dois eixos, né? Um é um eixo que eles chamam de mundo digital, quer dizer, olhar para toda essa parafernália que existe, né, hoje em dia, seja da internet, sejam as big techs, sejam os aparelhos que a gente tem, que eles entram no nosso dia a dia, mexem com os nossos hábitos, né? Então, como é que funcionam essas coisas, né? Quem que conecta com quem? O que são aparelhos inteligentes, né? Que um conecta com o outro e ele vai resolvendo a sua vida sem nem você saber, porque você está chegando em casa e ele já fez uma conexão com outro lugar, tal, e já te dá uma informação que você nem pediu e já tem aquela informação. Então isso tudo está relacionado com uma ideia de mundo digital, e o outro grande eixo é a cultura digital. Então quanto que isso nos afeta no nosso fazer, no nosso dia a dia. E aí eu acho que isso é muito importante para a categoria docente. Quanto que está afetando o nosso dia a dia, tá? Eu vou passar rapidamente, né, por algumas coisas que eu não sei se chegou para vocês, mas tem uma ideia de que a tecnologia deveria ser usada em todas as disciplinas, e tem também uma ideia de que eu preciso talvez ter uma disciplina à parte para trabalhar a tecnologia nesses seus três eixos, né, de fazer uma discussão, e aí vai até um pouco na direção de impacto na sociedade, né? A gente estava falando agora que tem aparentemente a discussão de tecnologia e de ciência ela foi um pouco dissociada, mas quando eu trago isso para dentro de uma sala de aula, formar esses alunos para o futuro, para falar qual é a visão crítica que a gente tem de tudo isso. Por exemplo, celulares, né? Nós fizemos há pouco tempo uma discussão com muitos professores e assim um levantamento de em que escolas tinham sido proibidos os celulares depois dessa onda recente, né, que as pessoas, né, e os pais principalmente, eles se sentiram autorizados a ter sua opinião e ir lá na escola e cobrar. Falar, olha, a gente quer que o celular seja banido da escola, né? Antigamente a gente quer que seja permitido, tá? Mas então tem um movimento e é muito diverso isso. Tem escola que fala, a gente está usando, a gente tem regra, ou são os alunos que criaram as regras, ou aqui veio de cima para baixo, ou os pais influenciaram. Então quando a gente começa a olhar essa diversidade de possibilidades, no fundo tem um lado positivo, porque o que a gente está fazendo? Mobilizando todo mundo para pensar junto, quando consegue fazer isso, né? Quer dizer, é uma decisão coletiva e que ela vai ser monitorada. Tomamos uma decisão, mas ela é provisória. Será que é isso que vai acontecer daqui a 3 meses? Vamos olhar as outras escolas. As que proibiram estão funcionando de que jeito? As que permitiram estão funcionando de que jeito? Então isso começa a mostrar uma ideia de que não tem uma solução fácil para isso nesse momento. Que tipo de uso de tecnologia? A gente vai tatear um pouco. E, na verdade, vai continuar tateando. Então, se essa fosse a nossa abordagem, eu aprendo com os outros, eu vejo o que está acontecendo em outros lugares, quem que pode fazer isso? Aí, de novo, a gente volta para a categoria docente, né? São uma interação entre os próprios professores. Como é que é na tua escola? O que acontece? Quem que decidiu?
está dando certo, né? E tem uma sala que pode usar e a outra não, por exemplo. Isso é uma coisa difícil. Em geral, a gente quer que, se tomou uma decisão, é para todo mundo, né? Mas, de repente, tem um professor que se sente confortável com aquilo e fala, não, na minha aula pode usar dentro destas regras. E o outro fala, eu não quero, né? Então, esse tipo de coisa, né, de conversar sobre isso, começa a mostrar uma possibilidade da gente ter um sistema onde existe um dinamismo maior, tá? Eu vou pular algumas coisas aqui e depois, se vocês quiserem, a gente volta. Eu fiz um trabalho, já faz algum tempo, na Cidade do México. Eles estavam definindo o currículo, né? E uma parte importante era dizer que as tecnologias deviam ser usadas também para o aprender a aprender. Tá? Quer dizer, o aluno aprende a aprender com a tecnologia. É uma ideia de eu vejo se eu estou aprendendo ou não estou aprendendo, né? De trazer um pouco uma ideia de que o aluno pode ter consciência disso. Se ele não estiver aprendendo, por quê? Ele não quer. Então, se ele tem consciência, eu não aprendo porque eu não quero, é uma coisa já positiva, né? Quer dizer, eu não estou nem aí para a aprendizagem, mas o professor fala, você tem consciência? É isso? Então, não é comigo, é com você. Eu não quero aprender, né? Mas eu não aprendo porque eu não consigo, ou eu não aprendo porque eu não consigo me concentrar, né? Eu não aprendo porque eu estou seguindo uma coisa mecânica e na hora que vem qualquer coisa que tem que ter um pensamento crítico, eu não desenvolver esse pensamento crítico. Então, a ideia de aprender a aprender, ela é muito potente, né? E está ficando cada vez mais necessário hoje na sociedade que a gente tem, formar, né, para essa criticidade. E por que eu estou trazendo isso para vocês, né? Nesse trabalho, nessa assessoria que eu fiz, eles tinham feito aquela ideia de como é que eu uso a tecnologia. Eu uso a tecnologia, por exemplo, para acessar informação, fazer busca e tal. E a gente falou o quê? Mas uma coisa assim, eu explicar como é que faz. A outra é eu dar a oportunidade do aluno fazer aquilo. Ele vai fazer a busca, mas eu estou orientando. Olha, a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso, isso, isso. Agora você faz uma pesquisa, vai ver se o resultado está vindo de fontes confiáveis. Tá? Quer dizer, estou dando toda a instrução para ele. E ele vai seguir aquele passo a passo. Tá? Isso aqui é o nível 2 de atividade. Aqui eu estou mostrando essa tabelinha como se fossem níveis de apropriação da tecnologia. O primeiro, assim, eu falar o que existe, como é que faz. O segundo, eu falar, você vai fazer usando já a tecnologia. Então, ferramenta de um chat GPT, por exemplo. Você vai lá, colocar a tua pergunta, vai ver a resposta e tal, mas eu estou dizendo para que é, como é que faz. O terceiro nível já é um nível contextualizado, que fala, olha, é ele que vai definir se naquele problema que ele está trabalhando, naquele projeto que ele está trabalhando, ele precisa fazer busca. Se ele tiver que fazer busca, ele que vai definir as perguntas, né? E o quarto nível é assim, bom, e se ele está fazendo algo que tem sentido, ele vai olhar para a qualidade disso. Obtive os resultados com fontes confiáveis, essa informação é suficiente, resolveu a dúvida que eu precisava naquele contexto, como é que isso se liga com outras coisas, preciso fazer mais, preciso buscar outras alternativas. Então ele começa a pensar sobre a qualidade daquilo que ele fez e como é que foi o procedimento dele. Então, esses 4 níveis que estão colocados aqui, se for olhar o quarto nível, é esse assim, eu entendi que eu usei a tecnologia para fazer tal e tal coisa, qual é a qualidade que eu cheguei? Se eu comparar com o que os outros fizeram, meus colegas, ou como é que se faz normalmente, eu posso fazer mais fundo isso, tá? Né? Por que eu estou mencionando isso? Né? Normalmente, o que a gente tem recebido nas escolas, né, dentro dos sistemas, dentro das plataformas, é atividade do nível 1, quando muito do nível 2. Tá? Então, o que é isso? Né? Aqui eu estou colocando o primeiro item, né, que está aqui. Então, se vocês forem olhar em cima aqueles níveis, né, isso aqui está em espanhol, mas é muito mais só de demonstração. Mas o primeiro nível é assim, eu introduzo um procedimento ou uma estratégia de uso de tecnologia naquela atividade que eu estou fazendo. O segundo, eu permito que o aluno use aquele procedimento ou estratégia. O terceiro nível é assim, é uma atividade que prevê o uso ou procedimento da estratégia por parte do aluno em tarefas contextualizadas e abertas. O que são tarefas abertas? Não é aquilo que um perguntou, encontrou a resposta, conta para a sala inteira e todo mundo faz igualzinho, que dá para copiar, né? Recorta e cola. Quer dizer, não, as atividades abertas, qual é a tua opinião sobre tal coisa? Por que você acha que acontece isso e não aquilo? O que seria se tal coisa? Né? Então, pode ser só pergunta, pode ser uma atividade mais prolongada. Tá?
Mas é isso que desenvolve pensamento crítico, é isso que desenvolve posicionamento frente ao que está acontecendo, né? Então, quando a gente pega esses sistemas que estão muito fechados, como os que estão nas plataformas ou nesse sistema, né, de slides e coisas desse tipo, é raro a gente chegar nesse nível 3. O nível 4 é esse que eu estava falando, quer dizer, eu começo a olhar para a qualidade. Aqui a primeira dessas linhas é identificar a informação necessária e acessar, né, e organizar o que eu recebo disso. O segundo nível é utilizar a informação de forma consciente. O terceiro, construir conhecimento, e aqui entra essas inteligências artificiais generativas, porque hoje quando a gente pede para o aluno ser autor e produzir coisas, escrever o texto dele, eles estão pegando desses lugares. Então, se eu não chegar no quarto nível ali, que é isso que eu estou falando, aprender contigo, é olhar com que qualidade eu fiz isso, o que eu aprendi com isso. Se eu joguei no chat GPT, peguei a resposta, entreguei para o meu professor, ele está aqui no nível 2, né? Então, essas ferramentas elas nos ajudam a ver que tipo de atividade nós estamos oferecendo para os alunos, ou que tipo de atividade eu tenho que encaminhar para o aluno, porque muitas vezes não somos mais nem nós professores que estamos pensando essas coisas. Estou seguindo um material apostilado, estou seguindo, né, um sistema que está batendo bumbo, agora você tem que ensinar isso, desse jeito, tá? Mas é muito importante a gente ter algum padrão de comparação, para ver onde a gente está, o que a gente está fazendo e o que poderia ser feito, né? E o último item aqui é comunicar e colaborar, né, usando as tecnologias, mas nessa perspectiva, né, o que eu estou aprendendo. Um comentário só, eu vou passar mais rápido para a gente chegar onde eu queria chegar, que eu falei de atividades abertas, né? Tem muitas maneiras de olhar para essas atividades que a gente propõe para dizer se eu estou ensinando coisas que o aluno vai aprender aqui, vai usar depois em outro momento da sua vida, em outra situação, ou se eu estou trabalhando de uma maneira muito fechada, né? Quer dizer, ele decora um monte de coisa, passa na prova, fecha aquela gaveta, né? A educação bancária do Paulo Freire, que é o que está sendo cobrado hoje, né? Então, a gente tem alguns referenciais que a gente pode dizer, eles são integrativos, eles começam a olhar para como a gente aprende, como é que a gente se engaja na aprendizagem, qual que é o papel do professor nesse processo, o que a gente sabe sobre desenvolvimento das pessoas, o que a gente sabe sobre a integração disso com a sociedade. Então tem vários desses referenciais que eles são integrativos, eles trazem informação de mais de uma área. E quando a gente está falando hoje em dia de usar a tecnologia, por exemplo, usar a inteligência artificial, se eu tiver com um referencial que ele é fechado, que permite aquela otimização, a gente pode dispensar o professor, que fala, para fazer isso, eu não preciso de professor. Só que para fazer isso, eu também não preciso de aluno, porque a máquina faz melhor que o aluno. Eu estou formando quem? Para que sociedade? Né? É uma sociedade que a inteligência artificial dá conta. Então, a gente começa a ter cidadão descartável. Então, é muito importante a gente pensar nesse momento se a gente está usando esses referenciais que eles são integrativos, que eles são abertos, que eles provocam, né? Então, exemplos de referenciais integrativos. A própria abordagem do Paulo Freire, né, de formar cidadãos críticos, isso é em cima de processos dialógicos, em cima de problemas reais, tal. Isso é uma das maneiras, né? Mas eu estou colocando aqui mais algumas, e para ir mais rápido eu vou pular direto para um desses referenciais, que é um referencial de aprender em comunidade, de aprender com os outros, né? Aqui eu estou chamando de comunidades de prática. Por que eu estou indo direto para esse e não estou indo mais para o lado educacional? Porque eu acho que talvez para vocês aqui, como, né, um corpo sindicalizado, está no encontro aqui, talvez essa ideia, né, de comunidade de prática, eu acho que ela faz uma transição para a gente poder reagir a tudo isso que eu estou problematizando, né? Então, o Etienne Wenger é um desses, né? Ele tem uma abordagem que é integrativa, mas ele aborda as comunidades de prática como sendo uma aprendizagem social, né? Social, profissional, dentro de uma comunidade que integra os aspectos de identidade, de prática e de colaboração, tá? Eu vou pular esse pedaço, depois se vocês quiserem uma coisa mais pedagógica, eu volto para cá, né? Um dos referenciais que eu usei ao longo desses últimos 20 anos, que tem relação com esse pessoal que eu interagi lá da Universidade de Harvard, é um referencial aberto, né? É muito importante a gente pensar também que, mesmo nos Estados Unidos, que tem essa cultura da avaliação, né,
das métricas e tal, e tem um monte de gente que é contra essa cultura e voz muito forte, muito ativa e tal. Esse grupo do Projeto Zero, lá que tem o Howard Gardner, o David Perkins e tal, é um grupo que vem batendo nessa turma há muito tempo. Não é igual a gente tem aqui, né? Tem a turma que vai lá e fala, vamos fazer as avaliações sistematizadas, larga escala, tal, e só olha teste e tal, e a gente sabe o impacto que isso tem no sistema educacional como um todo, né? A gente diz que é o rabo abanando o cachorro, né? Quer dizer, você pega a avaliação e uma avaliação de um jeito só, não que ela não seja importante, mas ela não é tudo. Só que ela vira tudo e ela abana o cachorro, quer dizer, ela move todo o sistema educacional. Tá? Então isso acontece lá também. Aqui eu tenho um dos referenciais que ele permite sair disso, mas eu não vou entrar por aqui porque eu queria entrar numa coisa que eu acho que é muito importante. Né? Quando a gente está falando da tecnologia que chega para vocês, chega nas escolas, chega na minha vida, né? Uma coisa é eu ter algum tipo de formação para usar essas ferramentas. Né? E ao longo desses 20 anos eu fiz muita formação e, em geral, os professores não dão saltos. Né? Quer dizer, quando eu aprendo uma tecnologia nova, uma maneira nova, uma ferramenta, uma metodologia, você vai para uma formação, se ela é uma formação inicial, a gente fizer uma formação para depois eu usar isso na minha prática, em geral eu saio com aquela sensação, foi legal, que ferramenta bacana e tal, mas eu ainda preciso de um tempinho para me apropriar melhor para usar com os meus alunos. Esse é o primeiro nível de entrada. Eu conheci coisas, né, mas tem um salto. Né, e o primeiro uso que a gente começa a fazer é o uso que a gente chama aqui, nessas tecnologias, elas entram de uma maneira complementar. Quer dizer, para eu me sentir confortável, eu vou continuar fazendo coisas próximas daquilo que eu já fazia, mas agora com a tecnologia. Então, ainda que seja algo que pode ser revolucionário, a primeira coisa que eu faço deixa eu tentar experimentar com uma coisa que eu tenho segurança. Né? Então, assim, eu não mexi no meu currículo ainda na minha maneira de ensinar, mas eu pego a tecnologia e falo, estou testando ela aqui dentro do que eu já fazia, que aqui eu controlo, aqui eu tenho segurança. Né? Mas tem um outro nível, que é aquele que eu comecei a falar, será que dá para fazer coisas que eu não conseguia fazer antes? A tecnologia... Obrigado. Deixa eu pegar essa já, aproveitar aqui. A gente parou. Então, para fazer algo diferente daquilo que eu fazia, alguém tem que me estimular, me mostrar. Né? Eu não consigo ir atrás de tudo que eu não conseguia fazer. Não vai molhar o seu celular. Vocês viram que eu fiz bagunça aqui. Né? Então, esse terceiro nível que a gente diz é um nível agora integrado. Eu estou fazendo o que eu sempre fiz como educador, mas agora eu posso fazer mais. Por quê? Porque eu tenho tecnologia que me permite fazer coisas que antes eu não conseguia. Por exemplo, uma participação maior dos alunos, ou, por exemplo, uma integração maior minha com outros professores. Né? Então, a gente tem os mesmos alunos, mas cada um vem de um lado diferente. Então, se a gente tiver um foco no que o aluno está mostrando, né, o pensamento visível do aluno, a aprendizagem sendo mais visível, eu posso falar, olha, na minha disciplina, esse aluno tem tais e tais dificuldades, ou ele não participa. E quando eu venho com o outro professor que vem de uma outra disciplina, uma outra área, um outro jeito de trabalhar, a gente pode falar, será que a gente consegue integrar agora? Isso eu não consigo, mas você está conseguindo daqui? Ou esse aluno, para mim, é aquele aluno difícil. Na minha aula, não tem jeito. Né? A gente não bica, não bate, não sei o que. Tal. E aluno difícil dentro de uma sala é uma grande encrenca. Né? Mas, de repente, se você tem mais de um professor trabalhando com aquele aluno, você consegue discutir sobre o aluno com outros professores. Então, são coisas que a gente achava que era muito difícil, eu não tenho tempo para isso e tal, mas a tecnologia permite fazer algumas dessas coisas. Tá? O último ponto que aparece aqui, dessas bolinhas, né, isso aqui assim, tem um monte de estudo por trás disso, né, mas esses são os caminhos que a gente normalmente passa para adotar a tecnologia. O último, vocês viram que sumiu a bolinha ali de tique. Por quê? Porque ela está transparente agora. Não é assim, eu tenho que me preocupar com tecnologia, o que existe, qual que é a ferramenta. Né? Aqui, assim, ela faz parte da minha caixa de ferramentas, das minhas estratégias, das minhas metodologias. Então, se isso que eu vou fazer agora, para ensinar esse assunto que eu vou trabalhar, vamos pensar num determinado tema de história com uma saída a campo. Né? Bom, isso aqui, a tecnologia a gente vai usar para colher informações enquanto está lá, impressões enquanto está
na viagem a campo. Não é que eu tenho que voltar e fazer um trabalho. Não, hoje eu pego lá e falo, o pequeno grupo vai, né, tá terminando o dia, se reúne, grupo de 4 alunos, né? O que a gente sentiu, o que a gente aprendeu, como é que colaborei com o outro, tá? Então, registros, né, a tecnologia é fantástica para fazer isso. Esse uso, né, um uso transparente, eu uso quando ela é boa, quando ela agrega, é muito difícil de chegar nisso, esse uso transparente. Eu não me preocupo mais com ela, mas eu estou com ela como parte do meu arsenal, né, de trabalho, de estratégia. Mas é o ideal a gente chegar aí. Como é que faz para chegar aí, né? E vocês perceberam que eu coloquei lá em cima, né, formação inicial para a prática, mas será que eu posso usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer isso? Não sei se vocês já fizeram, né? Alguém falou de uma ferramenta. O que é essa ferramenta? Como é que funciona? Qual podia ser um bom exemplo? Hoje, se você joga nessas ferramentas, né, no Gemini do Google, Claude ou ChatGPT, esse tipo de pergunta, como que usa? Quanto trabalho dá? Quem que já fez? Qual que é uma boa atividade? Tá? Você tem um parceiro aí de conversa, que para a conversa inicial é muito rápido. E você pode falar, não, eu quero mais detalhe, né? Me dá um exemplo concreto, quem que já usou. Então, o fato de ter toda uma base já dentro da internet, é lógico que ela tem um viés, né? Ela é o viés ocidental, de onde vem essa informação, tudo em inglês, né? Então, quando você usa essas ferramentas e usa em português, ele traz muito menos resultado se você faz a pergunta em português do que se você faz a pergunta em inglês, por exemplo. Então, às vezes é melhor falar, essa pergunta que eu quero, vai lá no tradutor, ou põe nele mesmo. Primeiro você traduz para o inglês, agora você fala, responde para mim isso, né, em inglês, depois você traduz de volta. Não sei se vocês já fizeram isso. A diferença é muito grande. Então tem um viés ainda, né, colonizado nessas ferramentas, mas para aprender essas coisas, para essa primeira chegada, será que a gente consegue encurtar um pouquinho essas etapas que eu falei? Legal, mas ainda preciso de um pouco mais de tempo. Vou fazer o que eu já fazia. O que dá para fazer de diferente? Então esse o que dá para fazer diferente, se eu uso, né, uma ferramenta dessa de inteligência artificial, a gente encurta esse caminho muito, tá? Mas vocês percebem que isso aqui não é aquele uso fechadinho. Já é um uso, assim, se eu tiver um referencial de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, eu ando muito rápido. Eu vou passar. Isso aqui é o que eu já estava falando, esqueci que tinha uma animaçãozinha aqui, né? Então, o primeiro uso, eu tenho as ferramentas, o segundo, faço as mesmas atividades, depois novas atividades e uso aquilo para que é bom, tá? E aqui começa a ter uma coisa que eu acho que é interessante para a gente pensar nesse processo. Como é que eu saio um pouco dessa sobrecarga, né, que eu tenho hoje de não consigo, não dá tempo, eu estou fazendo o que manda e tal. Eu fiz durante muitos anos esse tipo de atividade, quer dizer, eu vou fazer uma atividade com os meus alunos que depende de tecnologia e eu sou meio novato naquilo. O que eu faço? Eu faço o meu desenho e converso com alguém, né? A gente tinha muito uma ideia de eu tenho um par avançado, ou pelo menos um par que eu confio, e vou falar, olha, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Né? Só o fato de contar para alguém que eu vou fazer, na hora de contar você já organizou as ideias para poder conversar com ele, não precisa ser plano, pode ser, estou pensando em fazer isso, isso, isso. Tá? E o que eu estou dizendo aqui, que já nesse pedaço, né, se eu falar, eu não tenho um par, né? Não dá tempo, né? Se eu fizer esse trabalho com uma ferramenta dessas de inteligência artificial, também já sai uma coisa interessante. Mas o que tem de bacana aqui, né? O ponto seguinte ali é assim, eu pego essa atividade que eu vou fazer, e se é com tecnologia, eu vou já pôr no lugar da tecnologia. Se eu vou usar um Google Sala de Aula, vou usar um ambiente mais sofisticado, colaborativo, eu já coloco lá e falo, é isso que eu vou pedir para os meus alunos, aqui que eles vão entregar, desse jeito que eu vou corrigir, eles vão interagir um com o outro. Então, quando eu falo, eu pus no ambiente que eu vou trabalhar, para a gente muda completamente de figura, né? Eu consigo agora discutir isso, né? Mostrar para outros colegas. Vocês já fizeram? Foi desse jeito? Levou muito tempo? Você consegue corrigir? Está com algumas daquelas questões que estavam aqui. Eu me sinto sobrecarregado de ter que usar a plataforma. Eu posso, antes de começar a usar a plataforma para aquilo, se não for uma coisa que vem pronta, né? Que você é obrigado a usar, eu posso fazer esse processo de mostrar para o outro, falar, você já fez desse jeito e tal. Mas o mais bacana são esses outros dois pedacinhos. Quer dizer, agora eu trabalhei com meus alunos. Eles produzem, eu dou feedback, eu tenho que corrigir, me leva um tempão, né? Ou eles
fazem as correções eles mesmos, eles trocam entre eles copiam da internet e entregam. Quer dizer, essas coisas aparecem na hora que eu estou fazendo. Não é de antemão que eu sei que vai acontecer, isso acontece na hora que eu fiz. Eu falo, como é que eu sei que isso aqui foi ele que fez ou que veio lá de um chat GPT que aí ele faz e depois refaz para enganar e dizer nenhum detector vai conseguir pegar isso. Quer dizer, hoje eles fazem isso, ele gasta o tempo para disfarçar o que ele fez, que ele copiou, e não é que ele está lendo e entendendo, não. Ao mesmo tempo que ele gasta para fazer aqui, ele gasta lá, mas para fazer a maquiagem do sistema e tal. Mas essas coisas, a hora que eu tenho o trabalho dos alunos, aí é legal de trocar com outros professores de novo, né? E falar, você já fez? Como é que você faz? Como é que se detecta? Que tipo de atividade você propõe para eles? Tá? Então isso aqui são esses níveis que eu estou colocando. Só que uma coisa muito bacana é você fazer uma reflexão sobre isso. Olha, eu usei, deu um puta trabalho, não vou fazer mais, ou estou sendo controlado, né? A sensação que eu tenho. Mas com quem que eu faço essa conversa? Com outro professor. Eu não vou fazer com o meu sistema de vigilância que controla e tal, né? Então, quando eu começo a fazer isso, se eu fiz uma primeira vez, aconteceu isso, mas eu vou ter que continuar dando aula. Será que eu vou usar de novo a tecnologia para alguma coisa ou não? Né? Então, se eu retroalimento e falo, agora que eu aprendi dali, eu vou fazer uma outra atividade. Então, a gente diz isso aqui é uma fase de aprender na prática. Não tem jeito. Se eu não tiver feito com os alunos, ter olhado para aquilo que aconteceu, eu não tenho como aprender na prática, durante a prática. E, de novo, né, se eu tiver que esperar encontrar todos os professores para fazer essa troca, eu não consigo. Mas a tecnologia me favorece para fazer isso. É nesse espaço, eu vou pular aqui porque eu queria chegar já logo na discussão que eu acho que é mais importante para vocês. Mas aqui vocês percebem, eu tenho uma coisa que é formar para a prática, formar na prática e formar da prática. Quer dizer, o que aconteceu, o que a gente aprendeu. E aqui que a gente vai introduzindo as novas ferramentas. Aqui que eu vou introduzindo, testando, né? Então essa espiral de cima é assim, eu não vou sair fazendo um monte de curso, tentando um monte de coisa. Quer dizer, a minha aula é de um determinado jeito, ali eu coloco uma coisa, uma inovação, uma experimentação e tal. E enquanto eu estou trabalhando com os alunos, a espiral de baixo, eu estou trocando com outros professores. Você está fazendo, está dando trabalho, o que você fez, tem esse problema e tal. E a terceira espiral ali, assim, vamos refletir junto agora? Tem um lugar onde outros professores já refletiram aquilo, deu certo, não deu certo. E aí essa espiral ela se retroalimenta, tendo mais uma coisa. Tá? Então isso é um processo de atualização, mas ele não depende de curso externo, ele é uma coisa de categoria, de falar, olha, a gente está fazendo isso no ritmo que a gente consegue. Cada um experimenta coisas diferentes ou as mesmas coisas, tem resultados diferentes, experiências diferentes, mas a gente tem um espaço de troca. Tá? E aí começa a entrar naquilo que eu estava falando das comunidades de prática. Eu vou pular aqui várias coisas, né? Mas isso quando a gente tem um olhar sistêmico, né? O que acontece quando muitos professores estão fazendo isso? A gente cria uma cultura de colaboração, uma cultura de troca, só que quando eu penso nesses espaços colaborativos, tem dois jeitos de pensar nessas comunidades de prática, né? Um é esse lado esquerdo, que está colocado aqui, que é um espaço desse de troca que ele vem pré-determinado. Quem que quer que isso aconteça? É quem quer economizar na formação profissional. Ele fala, olha, você vai lá, você vai fazer curso, você vai colocar em prática, você vem e mostra o que você está fazendo. Tá? Então, ela é top-down, ela é obrigatória, ela tem controle, né? E isso vira mais um trabalho para o professor. Isso que tem acontecido nas plataformas. Quando você usa essas ferramentas, na verdade, assim, ela já vem padronizado e ela te toma o tempo e a liberdade e a autonomia. Tá? O que está do lado direito? Né? Será que essas comunidades, esses espaços de troca, eles podem ser criados espontaneamente? Será que as pessoas que participam ali, elas podem entrar e sair? Né? Eu tenho, por exemplo, professores de química estão trabalhando com essas trocas. E tem um professor de física que fala, puxa, eu posso ir lá, olhar o que vocês estão fazendo? Não sei o quê. Né? Você pode falar, claro, né? Tá? É nosso. Tá? Mas você pode também falar para essas outras pessoas, não. Então ela é auto-organizada, ela é autorregulada. Esses espaços, hoje em dia, existe toda uma tradição. Como é que se cria isso? Né? Que ferramentas que são? São dispositivos. Né? Eu tenho brincado muitas vezes que esse é o novo espaço dos sindicatos. Tá?
porque isso traz um empoderamento muito grande para as pessoas que estão lá, porque você começa discutindo talvez a tecnologia ou as práticas, mas as pessoas se encontram nesses espaços, né? E isso empodera. E você não discute só isso, você discute a nossa categoria, o que está acontecendo, para onde a gente quer ir, tá? Então esse modelo, né, de comunidades de prática, eu coloquei ali de propósito, né? Ele tem, se eu tiver um grupo muito grande, a gente não tem confiança, não tem contato suficiente para estabelecer trocas. Então, se vocês quiserem, depois eu passo algumas referências, né, para vocês, mas em geral é que você tivesse vários grupos, por exemplo, regionais ou por área, por séries, tal, que começam ali trocando, mas essas coisas não são paredes fixas. Um grupo se mistura com o outro. O que a gente está aprendendo aqui? Que movimento que a gente está, né, tem uma ideia de que eu começo fazendo coisas que parecem mais objetivas, mas de repente isso vira um motim, né? Por quê? Porque a gente se sente empoderado e fala, a gente também pode brigar por isso, 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 tá? O Etienne Wenger, que eu mostrei lá no começo, que eu falei, é uma dessas maneiras integrativas, tal, ele fala, essas comunidades em geral têm ciclos de maturidade. Você vai encontrando gente legal, você vai encontrando boas propostas, aí você vai mudando aquilo que você faz pela influência dos outros, então você vai criando um entrelaçamento, de repente você fala, nós somos fortes, nós somos colaborativos, a gente pode mais. Então, a quarta fase, nesses ciclos dessas comunidades, em geral, ela faz mais do que ela se propôs no começo. Ela começa a ter esses movimentos. Por isso que eu brinco, né, que é o espaço do novo sindicato. Eu vou pular essas coisas, porque criar condições para que isso aconteça, ela é necessária. Que ferramentas que eu vou usar? Como é que a gente começa? Vocês já viram, quando a gente vai num estádio, por exemplo, e alguém começa, um pequeno grupo começa uma ola. Vocês já perceberam como é que é? O começo, a primeira vez, assim, é meio frustrante, né? Você fala, o que esses bobos estão fazendo aí? Gritaram e levantaram a mão, ninguém vai junto. Mas aí dá um tempinho, eles fazem de novo, e ele faz de novo, e aí aquele negócio começa a andar, né? E depois de dar uma volta inteira no estádio, dar a segunda volta, na segunda volta não é só a mão que você está levantando, as pessoas levantam inteiro e você olha para o outro lado e fala, que legal que nós estamos fazendo isso, eu estou vendo o que eu estou fazendo aqui pelo que está acontecendo, né, quando passa a ola do outro lado. Então, esse movimento coletivo, ele exige alguns começos, ele exige uma coordenação, tá? Então, o que eu estou colocando aqui, ele vai um pouco na direção do que a gente estava falando. Como é que eu gero movimentos coletivos, né, de uma maneira que haja coordenação, mas depois eu não quero mais controle, eu não quero centralização, eu quero que essas trocas elas aconteçam de outra maneira. Então, o que está aqui embaixo são aquelas pequenas comunidades que eu estava falando. Mas, para que isso aconteça, eu preciso bater um certo bumbo, que não é aquele bumbo do currículo que a gente está vendo. Quer dizer, assim, vamos estabelecer um movimento coletivo, tá? E aí eu vou já direto para a última tela. Aqui são exemplos, né? Como é que isso vai crescendo, cresce rizomático dentro dessas comunidades, como é que eu não atuo, e aí cada uma dessas coisinhas está lá, assim, tem uma história, tem uma narrativa, tem uma prática, tá? Essas conversas que dão o entrelaçamento entre as pessoas, esses movimentos coletivos, tá? Como é que eu percebo nisso, onde eu consigo mexer, né? Então esse diagrama aqui, ele é um diagrama para lidar com esses movimentos larga escala, movimentos coletivos, mas falar, tem algumas condições que é muito fácil eu mexer, alguns hábitos, algumas regras, e tem outras que eu tenho que colocar ela lá em cima. Isso aqui é um diagrama de quanta energia eu preciso despender para mexer com as condições que estão dadas e quanto tempo leva para aquilo. Então, o que está lá em cima do canto direito, assim, coisas que eu posso até dizer, isso aqui nunca a gente vai mexer, porque custa tanto de energia, de desgaste nosso, né, e leva tanto tempo que eu não vou considerar isso, mas tem outras coisas que estão mais para baixo que eu falo, olha aqui, essas condições aqui eu consigo mexer neste lugar. Ou esse outro lugar está parecendo uma coisa muito interessante. Será que a gente consegue proteger aquilo, para aquilo fortalecer um pouco mais? E aí eu tiro o meu contorno ali e falo, olha que legal que apareceu. Então, às vezes, essa sensação de proteger algumas coisas, delimitar, fomentar, provocar, tal, nesses espaços coletivos, é como se a gente estivesse pensando, meu movimento agora não é um a um. Meu movimento é identificar coisas, histórias, práticas, movimentos que estão surgindo, que eu queria mais desse, e outros que já existem, eu queria abafar eles, tá? Essa maneira de lidar é uma maneira moderna, que só dá para fazer com tecnologia,
de você pensar que a escala me traz vantagem. Por quê? Porque esses movimentos de disseminação, por exemplo, e tem aí de novo, né, uma maneira de estudar isso. Como é que eu dissemino essas coisas? Esses comportamentos, a gente costuma dizer, são comportamentos complexos. É diferente de eu disseminar ódio, por exemplo, né? O que a gente vê em redes sociais? Quando eu faço uma fake news, que ela é agressiva, né? Vê um efeito Pablo Marçal que a gente está vendo hoje em dia, né? Quer dizer, é uma coisa grotesca, né? Mas ela dissemina muito rápido, né? Como é que eu combato isso? É muito difícil, porque isso é ódio, é raiva, né? É medo. E quando eu quero uma coisa que é construtiva, de onde eu sou contagiado, de uma pessoa que eu admiro, de ter um contato uma vez, duas vezes, ver a prática dele, mais de uma pessoa também está falando aquilo. Então, é um sistema de disseminação que ele é mais lento, né? Mas ele também ele pode ser mais entrelaçado, ele pode ser mais perene. O outro começa e some, né? E esse outro é uma transformação. Então, eu vou deixar isso para a gente conversar depois, como é que se faz essas disseminações, mas eu estou trazendo coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar, né? Qual que é a tecnologia que a gente tem hoje para fazer transformação, para enfrentar isso que está acontecendo. Essa é a última tela que eu vou mostrar para vocês, no meu tempo de 1 hora já deu, né? Mas tem coisas para a gente conversar depois se vocês quiserem, né? Então, eu estou chamando isso, nessas estratégias que eu estava colocando, da gente se organizar, né, para fazer algo coletivamente, de estratégias para o coletivo, estratégia para um bem comum. E tem, de novo, né, uma linha toda que é contrária a essa tecnologia que está sendo usada. Quer dizer, eu posso usar essas ferramentas de inteligência artificial para benefício próprio, para aumentar a individualização das pessoas, aumentar a competitividade. Mas existem algumas ferramentas de inteligência artificial, e estou citando aqui um grupo, né, que é do professor Deb Roy, lá do MIT, Estados Unidos, que já há um bom tempo, antes da inteligência artificial, ele começou com algo que é muito interessante. Ele chamava esse projeto de Local Voices, quer dizer, vozes locais. E o que ele fazia? Ele falava, olha, se a gente tem grupos polarizados que não se entendem, por exemplo, a população negra de um bairro de classe mais desfavorecida tal, e os policiais, né, que são extremamente violentos, já existe uma coisa ali que você não consegue colocar esses dois grupos juntos, né? E ele fez isso para vários tipos de situações assim, já deterioradas, né, das pessoas não conseguirem conversar. Então, o que eram essas vozes locais? Ele ia num grupo, né, e conversava com as pessoas, posso gravar o que vocês estão conversando, não sei o que. Então, assim, não tinha mistura das pessoas que não se entendem. Mas ali você via o que preocupa, como é que eles veem o outro grupo, quais são, né, as coisas que nós desejamos. Tá? Então, essas conversas saem espontaneamente quando você tem um grupo sindicalizado, por exemplo, né? É lógico que tem um monte de quebra-pau. Imagino que né, vocês aqui, quando estão sem visita, devem, né? Mas ainda existe uma união, ainda existe, né, uma certa visão e tal. Então, quando você faz isso e ouve daqui quais são as nossas preocupações e tal, e esses pesquisadores, eles começaram a fazer isso e falar, olha, eu estou fazendo meio que uma síntese, né, mas não uma síntese... É só assim, isso que apareceu aqui, mas eu não estou colocando quem falou, o que falou, por que falou, tal. Não, é assim, ó, deste grupo aparecem essas coisas. E fazer a mesma coisa com outro grupo, por exemplo, lá dos policiais. Aparece isso, né, nossas preocupações, como é que a gente vê o outro grupo, como é que nós nos vemos, o que precisaria para mudar, tal. Quando você pega essas coisas e mostra para os outros, fala, nossa, é assim que eles veem a gente, é essa a preocupação deles? Quer dizer, tem uma coisa que você desconstrói. Por quê? Porque você está trazendo uma outra linguagem, mas é isso que é falado lá, é essa visão que eles têm de vocês, é a mesma coisa do lado de cá. Quando ele começou a fazer isso, que era esse projeto que ele chamou de Vozes Locais, ele percebeu que ele conseguia diminuir muito a tensão entre os grupos e chegar num ponto onde eles conseguiam começar a conversar. Tá? Esse projeto aconteceu durante um bom tempo, e aí com o surgimento da inteligência artificial, eles criaram uma pequena empresa, que é essa Cortico, que eu estou colocando aqui, e uma outra ferramenta que, ao fazer isso, ao fazer as escutas, isso aqui era muito trabalhoso, né? Você vai lá, assiste as reuniões, faz a síntese, não sei o quê. Eles começaram a usar a inteligência artificial
para fazer um pouco dessa coleta, fazer um pouco dessa síntese. Ainda é tudo muito cuidadoso, ainda é assim, olha, tira qualquer identificação, né? Então é lido depois e tal, mas agilizou muito o processo. Então essa ferramenta que está aqui, o Fora, ela é a mesma estratégia do Local Voices, mas agora potencializado pela inteligência artificial. E eles estão fazendo isso agora em muito mais larga escala, em muito mais situações, em situações muito menos tensas. Mas esse tipo de abordagem, a gente fala, como é que a gente conversa, por exemplo, professores e coordenadores pedagógicos? Existe uma diferença ali. Ou professores e diretores, né? Ou professores e líderes, o sindicato patronal, né? Sindicato de professores. Tá? Em princípio a gente fala, não, a gente vai brigar com eles. Mas será que em tudo tem que brigar? Será que tem pontos de convergência? Será que trabalhando junto a gente consegue várias coisas? Então esse tipo de ferramenta é uma das que eu acho que a gente, nesse movimento, né, de buscar coordenar perspectivas, buscar entendimento comum e um mundo melhor para todos, por isso que é o bem comum, né? Ferramentas para a coletividade, eu acho que a gente precisa passar essa fase. A gente, né, vem separando demais, está muito tenso, muito separado. A outra, a coluna do meio que eu coloquei aqui, são estratégias que têm aparecido, que são muito interessantes, que aí não é com a inteligência artificial, mas é declaradamente falar que a gente tem uma inteligência coletiva. Quanto mais nós somos, mais a gente conseguiria fazer, quer dizer, mais inteligência no grupo existe. E eu estou colocando aqui dois exemplos que eu acho que são muito interessantes, e assim, essas coisas estão em inglês, mas se vocês fizerem uma busca e jogam no tradutor, vocês vão ver coisas fantásticas, né? Uma delas é esse programa de laboratórios de aceleração, que o PNUD começou a fazer. O PNUD é o programa de desenvolvimento, né, das Nações Unidas, mas ele é muito colaborativo. O que foi sendo feito? Né? Uma ideia de que o conhecimento local ele tem que ser valorizado e ele é o que permite resolver problemas locais. Não é alguém lá de fora, né, de gabinete, que vai resolver problemas de comunidades diferentes, né, que estão em diferentes níveis de desenvolvimento ou têm visões de mundo completamente diferentes. Falam, não, eles não são desenvolvidos, mas eles vivem bem, eles, né, são felizes, tal, e a gente quer levar um sistema todo estressado para falar isso que é desenvolvimento. Tá? Então, essa ideia, né, de você falar, não, as comunidades locais, elas têm uma sabedoria e essa sabedoria está lá e precisa estar lá. Mas eu posso conectar várias comunidades, eu posso aprender. Então, esses laboratórios de aceleração, eles são esses espaços de experimentação local, de ajuda local, mas de muita troca. Né? Então, o PNUD começou com 70 e poucos laboratórios, 70 e poucos países, foi para acho que 103, não lembro dos números exatos, porque deu muito certo. Eles falaram, isso aqui é algo que cria uma rede de experimentação, de troca, muito parecida com aquilo que eu estava falando para vocês. Tá? Então, assim, existe essas coisas, tem quem mostra como construir isso, aí o Nesta, que eu estou citando aqui, a agência de inovação do Reino Unido, que bancou isso durante um bom tempo. Então, tem vários materiais e tal, e eu acho que quando a gente está falando de tecnologia, a gente tem que começar a olhar para essas coisas. Né? Como é que a gente sai da roda viva que a gente entrou? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é tudo o que está acontecendo está afetando demais a nossa vida democrática. Né? E a tecnologia hoje está sendo usada para hackear a nossa democracia. As pessoas estão usando a regra da democracia para destruir a democracia. Né? E tem alguns trabalhos que mostram, olha, que tipo de uso da tecnologia eu faço para promover um fortalecimento da colaboração, da reação, né, do pensamento crítico e tal. E eu estou colocando aqui dois movimentos que eu acho que são bem interessantes nessa direção. Um é o que a Audrey Tang, que foi a responsável pelas ferramentas digitais em Taiwan, fez ao longo de vários anos, né, criando processos democráticos usando tecnologia, quer dizer, aumentou a tecnologia, o uso da tecnologia para aumentar a capacidade democrática da população, de participação, de argumentação, quer dizer, não é votar. Antes do voto tem muita coisa, muita deliberação que precisa acontecer. Então esses processos, né, quando você fala a nossa sociedade é plural, isso é o ponto mais importante. Então tem um livro que saiu agora, deve fazer uns 2 meses, que chama Pluralidade, da Audrey Tang.
né, que fala exatamente, mostra o exemplo de Taiwan, mas todas as possibilidades de uso da tecnologia para fortalecer a própria democracia. Algumas das coisas que eu falei aqui, foi aquele pedacinho, né, das trocas, tal, isso está lá, mas tem muita coisa por trás. Quer dizer, como é que eu lido com a diversidade? Então, a ideia do local voices, né, eu preciso desse tipo de ferramenta, senão a gente vai, né, criando aquela ideia de cristalização. Eu estou no meu grupo, só fico aqui, o outro está lá e a gente disputa, porque estamos no mesmo espaço, então o que a gente faz? Disputa de poder, tal. Então esse livro é muito interessante, né, eu recomendo. E aí tem um site que chama Reboot Democracy, né, que é recomeçando a democracia. E lá tem várias palestras interessantes, inclusive de movimentos sindicais, né, como é que o movimento sindical está se reorganizando nessa perspectiva de uma democracia agora no mundo digital, com a tecnologia. Então, são coisas muito recentes, né? Então, estou deixando só como um gostinho aqui, se quiserem a gente pode falar um pouquinho, mas pelo tempo que tinha, eu achei que dá esse panorama, essa passada geral, com um olhar um pouco crítico, mas também com um olhar de eu acho que tem caminho aí. Não aprofundei nem no pedagógico, nem no como fazer. Mas eu acho que isso depende das perguntas que a gente pode fazer agora. Então, obrigado.